Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Muito prazer, o meu nome é Cristiane. Neste vídeo, irei os apresentar as regras da ortografia alemã da vogal O, quando usar cada uma delas, com exemplos. Se você está interessado e quer saber mais sobre esse tema, continue assistindo o vídeo. Neste vídeo, vamos estudar sobre o O-Laut. O é a vogal, a letra, e Laut significa o som dessa letra. A vogal O, em alemão, podemos escrever de formas diferentes, como seguem os exemplos. Por exemplo, a primeira palavra, groß, groß, que significa grande em português. Próxima palavra, blöd, blöd. Então, notem que esse O, ele é entonado de forma diferente do primeiro O, porque aqui nós temos o O com umlaut, né? Que seria, esse é o nome em alemão, que significa em português bobo, estúpido, idiota, etc. Tem muitas palavras para esse blöd aí. Floh, floh, que significa em português pulga. E aqui observem esse O dessa palavra, eu entono bem mais contínuo, muito mais enfático. Então ele é bem maior do que o primeiro O. Então eu falo floh. Isso aqui depois eu já vou explicar melhor por que isso é assim. Höhe, Höhe, que significa altura, e Zoo, Zoo, que significa em português zoológico. Então eu vou nesse vídeo os mostrar as diferentes entonações e também possibilidades que nós temos na língua alemã de formar palavras com a letra O, ok? Então, em quais casos usamos apenas a letra O? Ou em quais casos nós também usamos a letra Ö? Então, O com o trema em cima. Usa-se a vogal O e Ö na frente de apenas uma única consoante. Então, consoantes são aquelas letras todas do alfabeto menos as vogais, né? Então, as vogais seriam o A, E, I, O, U e o restante são as consoantes, para quem não está lembrado agora no momento que são consoantes. Então, o primeiro exemplo, nós temos Boden, Boden. E aqui, nessa lição, a lição do O-Laut, nós então entonamos esse O de forma prolongada, ok? Então eu não falo Boden, mas eu falo Boden. Eu realmente dou uma ênfase nesse O. Até em alemão nós chamamos ele de langes O-Laut, que é um O, a letra, o som do O comprido, né? Traduzido. Então eu falo Boden. Então eu marquei aí em azul o O. Então nós temos a consoante já em seguida. Então quando nós temos esse modelo de palavra com consoante depois da letra O, então nós escrevemos a palavra com o O. Porque depois nós vamos ter outras letras com H, com trema, e daí, para não confundir, eu passei essas regras aqui, né? Próxima palavra, blöd, blöd,
que significa bobo, estúpido, idiota, etc. Então, vocês podem ver que eu estou entonando esse O também, de forma comprida, né? Então, eu marquei aí o O com o trema. E nós encontramos, então, em seguida, uma consoante. Então, essas são as características das palavras que nós escrevemos com O e O com trema, certo? Então, sempre nós vamos encontrar uma consoante depois do O. Então, aí vocês podem ver mais uma vez as duas palavras, Boden e blöd, ok? Nós usamos também a vogal O Ö, O com trema, no final de uma palavra. Por exemplo, kino. Kino, que seria cinema em português, né? Então, aí eu marquei a letra O e ela então fica no final da palavra. E aí nós também, nós sempre usamos o O em finais de palavras no idioma alemão. Próxima palavra, Büro. Büro, que seria escritório, né? Então, também marquei em azul a letra O no final da palavra. Então, vocês podem ver novamente as duas aí, kino e büro. Então, seria essa característica, outra característica, quando nós usamos a letra O. Também no final de palavras. Em quais casos usamos apenas a letra O com H ou Ö, ou seja, o O com trema com H? Usa-se a vogal O com H e O com trema com H quando depois da acentuada vogal, né? Então, essas duas que eu acabei de citar, vem uma vogal curta, ou seja, que não acentuamos. Então, lembra, até agora eu sempre acentuei as vogais nas quais nós temos o, né? Então, agora vamos ver alguns exemplos. Drohen. Drohen. Então, percebam, eu marquei então em azul aí o O e o H. E essa parte da sílaba também eu acentuo, ou seja, eu prolongo. Que nem eu expliquei antes também, né? Então, eu falo drohen. Eu acentuo bem mais do que a segunda sílaba. E eu não falo o H, ok? Então, eu não pronuncio o H. O H serve apenas para separar a vogal O da E, ok? Então, eu não pronuncio o H. Eu falo drohen. Em nenhum momento eu pronuncio o H aqui nesta palavra. Então, quando existem... quando o H estiver no meio das palavras no idioma alemão, eu não pronuncio, certo? Então, eu falo drohen, ok? E esse EN atrás eu acentuo bem menos. Então, a acentuação é realmente no OH. E quando é esse caso de palavra, quando a acentuação de sílaba depois do OH é menor, então nós usamos um OH, ok? Então, seria drohen, que significa em português ameaçar. Próximo exemplo, Höhe. Höhe. Então, verifiquem agora que eu estou pronunciando o H da primeira sílaba e não estou pronunciando o H da segunda sílaba. Então, eu falo Höhe. Höhe. Conseguiram identificar a diferença? Höhe. 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 Então, eu pronuncio o H do Hö e o outro eu não pronuncio. E. Höhe. Höhe.
ok? Então significa em português altura. E aqui novamente, eu marquei em azul a vogal E, então o com trema com H. E esse, então, eu enfatizo na palavra, eu pronuncio mais longamente do que a outra sílaba, que é outra sílaba. Então eu falo höhe, ok? E lembrando, o H no meio das palavras eu não pronuncio, ele apenas serve para separar as vogais, do O com trema do E. E claro, ele também tá lá para significar que a ênfase do O vai ser maior, tá? Então eu digo höhe. Então essa também é uma função do H no meio da palavra. Usa-se a vogal OH e O com trema H nas palavras antes das letras L, N e R. Então vamos novamente ao exemplo para vocês entenderem melhor. Kohl. Kohl. Vocês viram? Eu acentuo, eu marquei então o OH em azul, eu acentuo essa parte dessa palavra. Eu digo Kohl. E novamente o H não é pronunciado, apenas depois ainda a letra L. Então esse foi o primeiro exemplo, depois da letra L. Próximo exemplo, Höhle. 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 Então eu estou pronunciando o primeiro H novamente desta palavra, mas eu não estou pronunciando o segundo H dessa palavra. Então eu digo Höhle. Höhle. Que significa caverna em português. E verifiquem, eu marquei então em azul o com trema, o H, que é essa da parte da palavra então que eu enfatizo. E depois então novamente nós temos a letra L que vem depois, né? Esse conjunto de letras. Então seria mais uma característica das palavras com O com trema e H que nós usamos. Próximo exemplo, Sohn. Sohn. Então nós temos agora o S que eu pronuncio com som de Z. Como que é isso? Vocês devem perguntar. Eu tenho um vídeo chamado Fonética, no qual eu explico bem certinho, com todos os detalhes que vocês, né, necessitam ter, sobre esses sons, né, essas fonéticas dessas letras. Então, quando eu tenho um S e uma vogal na palavra, esse S então sempre é pronunciado com letra Z. Seria no começo de palavras e também no começo de sílabas. Então eu não digo son, mas sim zon. Tem um som de Z. Zon. Voltando ao tema do nosso vídeo, eu então não pronuncio o H. E eu marquei então em azul aqui a parte que nós entonamos dessa frase, dessa palavra. Zon. De novo, eu não pronuncio o H aqui, ok? Então o O, ele é prolongado. Sohn, eu digo. Que significa filho em português. E nós temos então em seguida a letra N, ok? Então quando tem letras L, como nós acabamos de ver, e N em palavras, então existe as letras O e H que nós usamos em palavras no idioma alemão. Próximo exemplo, Lohn. Lohn. Então eu marquei em azul a parte da palavra que eu acentuo. Então eu digo Lohn, que significa salário em português. E eu não pronuncio o H também aqui nessa palavra, mas eu dou uma ênfase maior no O.
Para isso que serve o H dentro das sílabas, né? Então eu digo loan. O H ele dá a ideia de prolongar o som de uma letra. E em seguida nós temos a letra N. Então quando nós encontramos letra L e N depois do OH, então seria a característica de nós usarmos o OH numa palavra no idioma alemão. Só são poucas, então vale memorizar essas letrinhas aí. Próximo exemplo. Oa. Oa. Então aqui nós não pronunciamos novamente o H, eu dou uma ênfase maior no O. Então eu digo oa. Ok? Então eu marquei aqui em azul a parte que nós enfatizamos e essa palavra significa orelha em alemão. E novamente a letra R, ela segue o H aqui nessa palavra. Então essa seria a próxima letra que nós usamos então. E o último exemplo dessa parte aí é a palavra Möhre. Möhre. Então eu coloquei em azul a parte que nós enfatizamos na palavra Möhre. Eu novamente não pronuncio o H, mas prolongo o O com o trema, certo? E a próxima letra então que nós encontramos seria o R. Então aqui vocês têm agora todas as palavras reunidas. Eu marquei em azul a parte que nós enfatizamos nessas palavras. E a característica então de nós usarmos o OH ou o O com trema H seria com a letra L, N e R, que antecedem então essas letras, certo? Então vale a pena memorizar essa parte aqui desse vídeo para vocês então depois saberem quando que vocês usam só o O ou quando vocês também usam o O com H, ok? Então fica, na verdade, bem fácil saber a diferença. Em quais casos nós usamos apenas as letras OO? OO. Então, essa junção dessas duas letras ocorre, na verdade, não ocorre em muitas palavras no idioma alemão, ok? Então, vale aqui também memorizar essas poucas palavras. Então, não são muitas. Primeiro exemplo. Boot. Boot. Então, aqui eu marquei em azul a parte que nós enfatizamos na palavra Boot. E por que eu não escrevo o H? Porque não tem um N, L e R depois, mas sim um T, ok? Então essa é uma regra. Eu coloquei essas regras aqui nos vídeos para vocês verem, né? E simplificar também, porque existem bilhões de palavras no idioma alemão. Então essa é uma forma de vocês criarem regras, né? Para que vocês possam, de forma assim mais fácil, escrever, né? Certo no idioma alemão também. E falar certo também, né? Então, Boot. Notem que aqui eu enfatizo também os dois Os, né? Óbvio, porque tem dois Os, né? Então eu enfatizo muito mais. Mas a gente escreve com dois Os. Boot, que significa barco em português. Próximo exemplo. Moor. Moor. Então eu enfatizo aqui em azul de novo a parte que nós pronunciamos de forma enfática na palavra, que significa pântano em português. Próximo exemplo. Moos. Moos. Aqui então eu coloquei em azul a parte que nós então pronunciamos longamente na palavra. Então seria moos. Moos.
que é quase semelhante à tradução no português, né? Que é musgo, que é aquela parte verde que nós encontramos em árvores, no mato, e, né? Seria aquele musgo, aquela coisa gosmenta. Próxima palavra. Zoo. Zoo. Então, o Z tem o som de TS. Zoo, eu não falo zoo aqui. Por que não? Porque a palavra não começa com S aqui, né? Lembra antes que eu falei que som do Z só tem quando nós encontramos um S e depois adiante tem uma vogal. Então aí nós falamos o S, pronunciamos o S no idioma alemão. O Z, em contrapartida, tem o som de TS. Então eu falo zoo. Ok? E eu prolongo aqui, eu marquei em azul, a parte que nós prolongamos nessa palavra. E significa zoológico em português. Última palavra dessa parte aqui seria doof. Doof. Que traduzido ao português seria estúpido, idiota, pateta, etc. Tem várias palavras aí para essa palavra. Tem várias traduções aí para essa palavra. Doof. Então, novamente, eu marquei em azul a parte que nós enfatizamos. E esse O realmente ele é pronunciado prolongamente. Então, doof. Eu falo bem enfático. Aqui, então, vocês podem ver, mais uma vez, todas as palavras reunidas. Eu marquei, então, os Os aqui, que nós pronunciamos de forma longa, né? E são essas as palavras que nós encontramos com o no idioma alemão, que são, assim, mais usadas frequentemente, né? Então, vale também memorizar aqui essas palavras. E a última parte, em quais casos, então, nós encontramos a letra ü. Então, seria o duplo O com o trema. Em quais palavras que nós encontramos elas? Ups, não existe. Então, a gente não encontra palavras com dois Os com dois tremas em cima. Quer dizer, dois O com tremas em cima. Então, elas não existem no idioma alemão, ok? O que me já foi perguntado também nas minhas aulas aqui, os meus alunos muitas vezes perguntam, tá, mas se, por exemplo, eu tenho aqui agora a palavra boot, certo? E eu quero transferir ela no plural. No plural, nós então iríamos dizer Bötchen. No plural não, desculpa, no diminutivo. Que seria então Bötchen. Esse Bötchen, nós então só escrevemos com um O e trema, ok? Então, essa aqui é a regra no idioma alemão. Se nós encontramos dois Os normais e nós queremos fazer um diminutivo dessa palavra, nós não colocamos dois Os com tremas em cima. Nós só colocamos um O com um trema em cima, ok? Então, o boot, o diminutivo do boot, que é barco, seria então Bötchen, barquinho, ok? Então, nada de colocar dois Os com tremas aí, por favor. Isso não existe, certo? Então, essa seria a explicação minha sobre o O. E as variedades, né, que nós encontramos então no idioma alemão. Eu tentei resumir aqui e explicar de uma forma clara e objetiva, né? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender essa parte, junto com exemplos também, né? Para melhor compreensão. Eu espero que este vídeo tenha sido bastante útil para vocês. Se você ainda não se inscreveu em meu canal, clique no botão vermelho inscrever-se. E não esqueça de ativar as notificações, clicando no botão da rodinha, como está na figura. Assim você sempre será informado por e-mail quando um novo vídeo meu for postado no canal. Muito obrigada por assistir! Não esqueça de curtir o meu vídeo. Um grande abraço, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!